Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, como prometido, vamos fazer a nossa revisãozinha de movimento retilíneo uniforme, o MRU, tá? Antes de definir de fato o que é o movimento retilíneo uniforme, a gente precisa pensar em alguns conceitos iniciais. Se a gente está falando de movimento, o que seria então esse movimento? Bom, é algo bem trivial para a gente, né? Algo bem corriqueiro do nosso dia a dia. O movimento nada mais é do que o ato de andar ou correr. Então você, parado, sentado na calçada da sua casa, melhor, né? Agora quarentena, você está dentro da sua casa olhando pela janela e vamos supor que tenha como você ver a rua. Você vê um carro passando em frente da sua casa, você vê alguém caminhando em frente da sua casa, você vê alguém correndo em frente da sua casa. Essa pessoa está em movimento, tá? Então você está observando isso acontecer. Você é o observador da situação, do problema analisado no caso. Então, para a gente definir e conseguir analisar o problema, a gente precisa dizer quem que observa, que é o que a gente chama de referencial. O referencial nada mais é do que o observador do problema analisado. É alguém que está parado olhando aquilo acontecer. Parado por a gente dizer que ele é um referencial inercial. Beleza? Por que é importante definir um referencial? Porque a noção de movimento não é absoluta. O que significa dizer que a noção de movimento não é absoluta? Vamos pensar o seguinte: nesse instante você está parado assistindo esse vídeo, correto? Mas vamos imaginar que alguém fora da Terra consegue te ver aí dentro da sua casa assistindo esse vídeo. A pessoa de fora da Terra está vendo você se mover junto com a Terra, mas você não se vê mover junto da Terra. Então você seria o referencial que analisa o problema da pessoa andando. Correto? O referencial inercial que analisa a pessoa andando. E a pessoa de fora da Terra é o referencial que vê você se movendo junto da Terra. Então a gente precisa definir qual referencial que a gente está adotando. A gente vai usar então essa palavrinha aí, referencial inercial, para dizer que é o cara que está parado olhando o problema em questão. Maravilha? Então vamos pensar assim, ó. Você está lá ainda na sua janela, tem nada para fazer mesmo, quarentena, deu TED, né? Você foi lá e viu um carro parado num semáforo A. Esse carro sai do semáforo A, percorre 2 quarteirões e chega num semáforo B. Beleza? Então ele descreve aí uma trajetória, ele ocupa posições à medida que o tempo vai passando, porque ele percorre um caminho até chegar nesse semáforo B. Correto? Então, para a gente definir o que é trajetória, a gente vai dizer que são as posições que ele ocupa ao decorrer do tempo em relação ao referencial, em relação à pessoa que está olhando aquilo. Maravilha? Só que, meu, você falou que ele ocupa posições. O que seria a posição, então? Bom, ele sai do semáforo A e chega no semáforo B. A gente está dizendo qual o local do espaço em questão que ele está ocupando naquele instante. Porque no instante inicial ele está num semáforo A. Agora, no instante final, ele está num semáforo B. Então, se a gente for definir posição, seria o local do espaço que o corpo ocupa em determinado instante. Beleza? Continuando. Variação do espaço do deslocamento escalar. Então a gente consegue definir aí a nossa primeira grandeza que a gente vai analisar. Gente, pensa comigo, ó. Ele sai de uma posição inicial e ele chega numa posição final. Para isso ele percorreu 2 quarteirões, beleza? Primeiro vamos se preocupar só com essa palavrinha, posição. Variação do espaço do deslocamento escalar pode ser chamada também de variação da posição, tá? Que é o nosso ΔS, bom e velho conhecido ΔS, né? Bom, se a gente está dizendo em variação, na física, a variação é representada pela letra grega delta. Então, variação do espaço é a nossa posição final menos a nossa posição inicial. Dando nome aos bois aqui, né? S, posição final. Posição final. E S0, posição inicial. Estou testando um formatinho diferente aí, espero que esteja ficando bom, gente. Bom, no sistema internacional, lembra? O sistema internacional é aquele órgão, né, vamos dizer assim, aquelas pessoas que definem um padrão para as unidades de medida. Para o sistema internacional, a posição é medida em metros. Maravilha? Só que, Matheus, você me falou uma coisa que eu pensei aqui, ó, o aluno imaginário está conversando comigo, tá? Ô, Matheus, você me falou uma coisa aqui que eu pensei. Você disse que a posição final é o semáforo B e a posição inicial é o semáforo A.
Só que ele percorreu 2 quarteirões para ir de um semáforo ao outro. Então, a variação da posição vai ser a mesma que a distância percorrida? Nem sempre, aluno, nem sempre. Vamos pensar aqui, ó. Um exemplo. Um homem sai do primeiro andar de um prédio que está a 5 metros de altura do chão, em direção à cobertura que está a 25 metros do solo. Chegando lá, vírgula, não tem ponto ali, tá? Foi erro aí. Chegando lá, o homem precisa voltar para o primeiro andar. Qual o seu deslocamento escalar e qual a distância percorrida? Bom, vamos desenhar a situação aqui, que desenhos são uma maravilha pra gente, né? Facilita muito. Vou desenhar aqui o chãozinho e um prédio agora. Porta, janelas. Pronto. Ele vai sair daqui, ó, que é o nosso primeiro andar. E o primeiro andar está a 5 metros do chão. E ele vai até o último andar do prédio, que está a 25 metros do chão. Beleza? Só que quando ele chega lá em cima, por algum motivo, ele precisa voltar para o primeiro andar. Então ele sai daqui, chega lá e volta para cá de novo. Beleza? Vamos ver então quem seria o deslocamento escalar. Deslocamento escalar depende de quem? Posição final e posição inicial. Quem é a posição final e quem é a posição inicial? Bom, ele sai da posição 5 metros em relação ao chão, tá? A nossa origem aqui no caso é o solo, ó. A gente está olhando do chão para cima, beleza? Então ele sai da posição inicial 5 metros em relação ao chão. E ele vai até a posição final, que é o topo do prédio, que é a nossa posição 25 metros. Desculpa, a posição final não é 25 metros. Olha eu errando, hein? Eu analisei só metade do problema, né? Ó. Ele sai da posição inicial 5 metros, vai até a 25 metros e depois ele desce de novo para 5 metros. Então, se ele sai da 5, sobe para 25 e volta para 5, qual que é a posição final? É a última posição que ele parou, analisada. Que vale, então... Meu Deus, o que fez ali? Que vale, então, aqui pra gente... Deixa eu apagar... Tá, não quer apagar? Então fica aí. Que vai valer aqui pra gente 5 metros, beleza? 5 metros. Bom, tá meio bugado o programa aqui, mas é isso, ó. Posição final. Deixa eu riscar isso aqui, ó. Posição final vale 5 metros, como a gente analisou, e a posição inicial também. Então, se a gente for calcular o ΔS desse cara, que seria a posição final menos inicial, vai ser 5 menos 5. O ΔS dele vale 0 metros. Mas, nossa, como assim ele se deslocou e o deslocamento dele vale 0? Queridos, deslocamento escalar, variação da posição vale 0. A posição dele, final e inicial, são iguais. Então, a gente analisar o começo e o fim, que é o que o ΔS diz pra gente, ele não varia de fato. Mas e a distância percorrida? Vamos pensar no caso do semáforo, ó. O carro sai do semáforo A e vai para o semáforo B, correto? Se a gente fosse fazer um ΔS aí, a gente pegaria a posição que ele ocupa no semáforo B menos a posição que ele ocupa no semáforo A. E qual que é a distância que ele percorre para ir do semáforo B, do semáforo A ao semáforo B? 2 quarteirões, lembram? E nesse caso, o nosso cidadão aí, ele percorre uma distância que vai ser, ele sai da posição 5 e vai até a posição 25. Só que quanto ele anda daqui até aqui? 20 metros. Não é? Em relação ao chão, tá? Ele já estava numa altura de 5 metros. Então ele vai andar 20 para subir e vai andar mais 20 para descer. Então a distância percorrida dele vale 40 metros. Percebam, ó, a diferença entre o ΔS e a distância percorrida? Então a gente consegue definir de fato o que seria a distância. É a soma de todas as posições ocupadas pelo corpo durante seu movimento. Notem, ó, ele sobe
e desce. Então a gente somou a subida, somou a descida. Agora o deslocamento depende só do começo e só do fim. Se ele começa e termina no mesmo ponto, significa que a distância que o deslocamento na escalar é zero. Só que a distância percorrida não. Mas Mateus, para ele começar e terminar no mesmo ponto, ele precisa inverter o movimento. Então significa dizer que se ocorre inversão de movimento, o ΔS e a distância não são iguais? Exatamente, tá? Se ocorreu inversão de movimento, o ΔS e a distância percorrida não vão ser iguais. E se a trajetória for circular? Vamos pensar aqui, fazer um exemplinho paralelo aqui. Não estava nos planos, mas vamos pensar. Uma trajetória assim, ó. Ele sai desse ponto inicial, dá uma volta e volta para esse mesmo ponto inicial aqui. Se ele sai e volta do mesmo ponto, o ΔS é zero. Só que a distância que ele percorre é o comprimento da circunferência, 2πr. Percebam a diferença de um para o outro? Tá? Então, situações que o ΔS é zero, quando ocorre inversão de movimento e ele volta para a mesma posição, ou numa trajetória circular. Beleza? ΔS e distância percorrida serão iguais quando? Quando não houver inversão do movimento, ou seja, quando ele não fizer esse movimento de vai e volta, ou quando a trajetória não for circular e ele começar e terminar no mesmo ponto. Beleza? Vamos continuar então. Só que a gente falou que todo esse negócio aí ocorre num determinado intervalo de tempo. E esse intervalo de tempo é a variação, né, do tempo que a gente chama de ΔT, que seria instante final menos instante inicial. Então, dando um nome aqui, né? Instante final. E T0 é o nosso instante inicial. No Sistema Internacional de Medidas, então no SI, a unidade para tempo é o segundo. Beleza? Com isso, finalmente conseguimos definir aí o que é a nossa velocidade. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque se eu tenho um deslocamento escalar e uma distância percorrida, eu vou ter uma rapidez com que um corpo se move em uma trajetória dependendo do deslocamento escalar. Eu vou ter a rapidez com que o corpo varia a sua posição num determinado intervalo de tempo. Se a gente fosse matematizar isso, a gente teria que cálculo da velocidade escalar média. Velocidade escalar média é igual à variação da posição ou deslocamento escalar no tempo. Então, naquele exemplo lá, se a gente fosse calcular a velocidade escalar média daquele cara que sobe e desce, se o ΔS é zero, a velocidade escalar média também seria zero. Tá? Então, vamos anotar aqui o que é cada coisa. ΔS é o nosso deslocamento escalar. E o nosso ΔT é o intervalo de tempo em questão aí analisado. Intervalo de tempo. Lembrando, unidade ΔS é metro e de tempo em segundo. Portanto, no sistema internacional, se aqui em cima é metro e aqui embaixo é segundo, a unidade de medida de velocidade escalar média é metro por segundo. Beleza? Agora a velocidade média dá para a gente a rapidez com que o corpo se move em uma trajetória, ou seja, a rapidez com que ele percorre determinada distância, depende dessa distância percorrida aí. Então, se a gente for definir velocidade média, a gente diz que velocidade média é a distância pelo tempo. Beleza? Então, distância D, né? É a nossa distância percorrida e o ΔT é o intervalo de tempo em questão aí que está sendo analisado. Gente, nesse caso, a velocidade média dele não seria zero. No caso do cidadão lá que sobe e desce, né?
Por quê? Se a distância não é zero, a velocidade não é zero, velocidade média. Só que nesse caso, a velocidade escalar média é zero, porque o deslocamento escalar é zero, tá? Então, ó, unidade de distância, metro, unidade de tempo em segundo. Se aqui em cima é metro e embaixo é segundo, no sistema internacional, a unidade de medida para nossa velocidade média é em metros por segundo. Beleza? Ah, uma coisa útil aqui antes que eu queria falar para vocês, que eu esqueci de pôr nos slides. Conversão de unidade extremamente útil, tá? Matheus, o velocímetro do meu carro não marca em metros por segundo, ele marca em quilômetros por hora. E para isso a gente tem aqui uma relaçãozinha de conversão. Tem como deduzir, mas não vem ao caso, não é minha intenção aqui prolongar muito. Então, para a gente ir de quilômetros por hora para metros por segundo, como que eu faço? Bom, vou pegar uma cor diferente aqui, um amarelo. Amarelo é bonito. De quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. E de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. Beleza, queridos? Então agora de fato a gente consegue definir o que é esse tal aí desse movimento retilíneo uniforme. Bom, a principal característica do movimento retilíneo uniforme: o corpo se move com velocidade constante durante toda a trajetória analisada. O que isso significa? Que ele percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Olha para esse carinha aí. No instante 0, ele está na posição 0. No instante 1, na posição 10. No instante 2, na posição 20. No instante 3, posição 30. No instante 4, posição 40. Na 5, 50, 6, 60. Ou seja, ele anda 10 centímetros a cada 1 segundo. Isso não muda durante toda a trajetória dele. Se ele anda 10 centímetros a cada 1 segundo, a gente pode dizer, portanto, que a velocidade escalar média, ou velocidade média, porque ele está andando só num sentido, né, é 10 centímetros por segundo. Beleza, não está nesse, mas não tem problema, só para a gente analisar o movimento aí da tartaruga de óculos. Gente, então, se a gente pensar assim, ó, no instante 0, ele estava com 10 centímetros por segundo. No instante 1 também, no instante 2 também, no instante 3 também, no instante 4 também. No instante 5 ainda vai estar com 10, no instante 6 ainda vai estar com 10. Então a velocidade escalar média e a velocidade em cada instante são sempre iguais. Então a gente pode dizer que a velocidade média e a velocidade instantânea são iguais no movimento retilíneo uniforme, tá? Nesse tipo de movimento isso é verdade. O que isso implica dizer, Matheus? Por que isso é importante a gente entender? Bom, se em cada instante ele tem uma velocidade, a gente consegue definir então uma função horária da posição dele, porque a posição muda com o tempo, tá? Então vamos pensar aqui, ó. Opa, o que eu fiz, meu Deus? Bom, então como eu havia falado, a posição muda à medida que o tempo passa. Diferente da velocidade. Então a gente dizer que a velocidade em cada instante é a mesma, a gente pode dizer aqui, ó, vamos pensar junto. Vamos definir uma função horária do espaço, tá? Bom, a gente sabe que velocidade escalar média é calculado com a variação do espaço pelo tempo. O que é cada coisa? Δs é a nossa posição final menos a nossa posição inicial. Δt é o nosso instante final menos o nosso instante inicial. A gente disse que a velocidade escalar média é a mesma que a velocidade instantânea. Ou seja, em qualquer instante da trajetória, a nossa velocidade é sempre a mesma, que eu vou chamar de v. Só que a posição muda em cada instante. Então vamos substituir essas coisas aqui, ó. Velocidade escalar média, né, Δs por Δt. A gente diz que velocidade escalar média é uma velocidade v que não muda. Δs é a nossa posição final menos a nossa posição inicial. E o Δt é o nosso instante final menos o nosso instante inicial. Considerando que o nosso instante inicial é o zero, ou seja, eu começo a analisar o problema quando eu solto o meu relógio do zero, a gente vai chegar
no quê? Que velocidade é igual a posição final menos a posição inicial, dividido por t menos 0, t. Sobe esse cara multiplicando lá em cima. A gente vai chegar aqui. V vezes t é igual a S menos S0. Então, passando o nosso S0 para o outro lado, a gente vai ter que posição final é igual. Posição inicial passou positivo, mais a velocidade vezes o tempo. Essa aqui é o que a gente chama de função horária do espaço ou posição, ou o nosso famoso, né, sorvetinho. Percebam, ó, a cada instante eu tenho um valor de posição. Beleza? Por isso foi importante a gente dizer que a velocidade em cada instante não muda, porque esses dois valores aqui vão ser sempre constantes. Maravilha? Então vamos escrever o que é cada coisa aí, ó. S é a posição que a gente está analisando, posição final. Ou, melhor dizendo, posição no instante t. S0 é a posição inicial, a posição de quando a gente solta o nosso relógio do instante inicial, 0. Então aqui é a posição no instante t0 igual a 0. V é a velocidade do corpo e t é o instante que a gente está analisando. Beleza, gente? Então vamos continuando aí. O nosso corpo ele pode ou ir a favor da trajetória ou pode ir contra a trajetória. Como isso seria representado? Bom, algo que se move a favor da trajetória, aqui é a nossa orientação, tá? Tudo que está se movendo no sentido dessa setinha está se movendo a favor da nossa trajetória. Portanto, a velocidade é positiva. Lembrando, velocidade aponta sempre no sentido do meu deslocamento. Se o meu deslocamento é a favor da trajetória, eu tenho um movimento que progride nessa trajetória, portanto um movimento progressivo, com uma velocidade positiva. Mas e se meu corpinho está indo contra a minha orientação da trajetória? Se ela está apontando para a direita, a minha setinha, significa que tudo que se move para a direita está se movendo para o lado positivo da trajetória, correto? Mas eu posso ter um corpinho que está indo contra a trajetória, nada impede. Ou seja, ele está regredindo nessa trajetória, né? Ele está no movimento que a gente chama de retrógrado. Movimento retrógrado, velocidade apontando no sentido do deslocamento, a gente tem um valor negativo de velocidade. O que isso implica para a gente? Vamos pensar no sorvetinho aqui. Ó. No sorvetinho, se a gente tem um movimento progressivo, a gente vai ter S é igual a S0 mais V vezes T. Por que mais? Porque o nosso movimento está aumentando o valor da posição. Eu saio aqui de uma posição inicial e vou aumentando esses valores à medida que o tempo passa, correto? Agora, olha esse cara aqui. O nosso zero, aqui vamos supor que coincidiu com o zero, tá? O nosso zero está aqui, ó. Mas o meu corpo está ocupando a posição inicial, que vale 5 metros. E ele está regredindo nessa trajetória. Ele está voltando na posição. Ou seja, se a gente for escrever o sorvetinho, a gente está dizendo que a posição final vai depender da posição inicial menos essa parcela aí que eu vou regredindo, que depende da nossa velocidade vezes o tempo. Beleza, gente? Então, movimento progressivo a favor da trajetória, velocidade positiva. Vou colocar aqui V maior que 0. Movimento retrógrado contra a trajetória, velocidade negativa. Lembrando que esses caras vão entrar então no nosso sorvetinho aqui, ó. Beleza? Então, a gente tem uma função horária. Se a gente tem uma função horária, a gente tem uma função que descreve um movimento. Se a gente tem uma função, a gente consegue plotar esses valores num gráfico. Então, um gráfico de velocidade por tempo, primeiro, vamos pensar aqui, eu disse função horária, né? Mas primeiro vamos pensar na velocidade, inverter as coisas. Um gráfico de velocidade por tempo, a gente está dizendo que o movimento, nesse caso, é constante.
movimento não, a velocidade nesse caso é constante. Se a velocidade é constante, num gráfico de velocidade por tempo, a gente tem que ter uma reta constante, uma reta reta, sem nenhuma inclinação. Então, eu vou partir de um valor inicial de velocidade e vou manter esse valor durante todo o trajeto, durante todo o instante analisado. Essa velocidade pode ser positiva, como nesse caso, ou pode ser negativa se ele estiver contra a trajetória, não é? Então, aqui nós temos um movimento progressivo, correto? E aqui nós temos, se a gente analisar, né, até um determinado instante, nós temos um movimento retrógrado. Porque a nossa velocidade é menor que zero. Beleza? Antes de continuar, vamos fazer mais uma observação aqui. Ó. Percebam que eu consigo traçar a área desse gráfico aqui, ó, e desse gráfico também. Vamos fazer umas continhas aqui. Que figura eu formo nesse primeiro caso aqui, nessa área aqui? Eu formo um retângulo, beleza? Cálculo de área de um retângulo. A, que é de área, né, é igual a lado vezes lado. Quanto que vale esse lado meu aqui? Bom, é a velocidade que meu corpo está. V. Quanto que vale esse lado aqui? É o instante que a gente está analisando aqui. T. Então, lado vezes lado é a mesma coisa que V vezes T. Só que a gente não tem uma relação que diz que velocidade é igual a ΔS por ΔT, a velocidade escalar média, só que eu já vou chamar de V porque a instantânea e a escalar são iguais, beleza? Então, passa esse ΔT multiplicando ali. A gente vai ter que ΔS é igual a V vezes T. Vezes ΔT, desculpa. Só que se a gente considerar um instante inicial zero, como aqui nesse caso, ó, percebam, minha reta começa do zero. T menos T0 vai ser a mesma coisa que T menos zero, que vai sobrar só T. Ou seja, disso a gente tira aqui ΔS é igual a V vezes T. Mas a gente percebeu ali também que a área desse gráfico é igual a V vezes T. Portanto, disso tudo a gente consegue tirar aqui, num gráfico de velocidade por tempo, a área é numericamente igual ao deslocamento do meu corpo, tá? Resultado importantíssimo aí. Beleza, gente? Continuando. Num gráfico agora de posição por tempo, agora sim. Como eu disse, a gente tem um gráfico de posição por tempo. Quem vai orientar a gente é o nosso sorvetinho, tá? A gente tem dois tipos, né? Quando o movimento é progressivo e quando o movimento é retrógrado. Bom, isso é uma função do primeiro grau, portanto, seu gráfico será uma reta. No caso do movimento progressivo, uma reta crescente. Por quê? Velocidade positiva, beleza. E a posição, então, no movimento progressivo aumenta com o tempo. Então, vamos dizer aqui, ó, chamar isso aqui de movimento progressivo. No caso do movimento retrógrado, a gente tem um sinal de menos. Então, a inclinação da nossa reta é negativa. Beleza? A posição inicial, que seria essa daqui, vai diminuindo à medida que o tempo passa. Então, aqui no caso, a gente tem uma velocidade negativa e um movimento retrógrado. Só que tem algo que a gente pode analisar também nesse caso. Bom, vamos fechar a figura aqui. Matheus, a área disso aí não vai me dar nada. Ó. Como que eu sei que não vai dar nada? S vezes T. Eu tenho que ver é ΔS por ΔT. Eu não tenho nada que multiplique posição e tempo juntos. Mas vamos olhar para esse ângulo aqui desse cara. Ó. Quem é esse cateto aqui? Deixa eu mudar a cor para não ficar muito bagunçado. Quem é esse cateto aqui? Bom, aqui é minha posição inicial, aqui é minha posição final. Beleza, então aqui é o meu ΔS. E quem é esse cateto aqui?
Aqui é meu instante inicial. Aqui é meu instante final. Então, aqui é o meu ΔT. Beleza. Eu tenho três relações num triângulo retângulo, três relações trigonométricas num triângulo retângulo. Seno de um ângulo é cateto oposto pela hipotenusa. Cosseno de um ângulo, cateto adjacente pela hipotenusa. E tangente do ângulo, cateto oposto pelo cateto adjacente. Se eu usar cosseno por hipotenusa, se eu usar seno, que é cateto oposto pela hipotenusa, eu não tenho valor da hipotenusa, não me ajuda em nada. Então, esses dois a gente já pode eliminar. Só que olha que legal se a gente usar tangente. A tangente de um ângulo é cateto oposto, ΔS, sobre cateto adjacente, ΔT. A gente sabe uma grandeza que se relaciona com ΔS e ΔT, que é a nossa velocidade. Ó. Velocidade é ΔS sobre ΔT. E tangente também é ΔS sobre ΔT. Ou seja, você está me dizendo que a tangente do ângulo num gráfico de V por T me dá a velocidade do corpo? Exatamente. Beleza, gente? No caso desse gráfico aqui, seria esse ângulo aqui, tá? A única coisa é que a velocidade daria negativa, tá? Mas isso daí a gente já sabe pelo movimento retrógrado. Bom, outra coisa que pode acontecer. A gente tem uma trajetória aí. Esqueci de desenhar a trajetória, vamos desenhar aqui ao vivo. A gente teria uma trajetória aí, tá? Que deveria ser retilínea. Vou pegar só esse pedacinho aqui, tá? O corpo sai dessa posição inicial. Beleza, ele está saindo aqui. Só que vamos supor que eu tenho um outro cara, eu tenho esse cara saindo daqui. Só que vamos supor que eu tenho um outro cara indo de frente com ele. Nada me impede que isso ocorra, beleza? Eu ter dois móveis numa mesma trajetória. Tem um outro cara vindo aqui, ó, de frente com ele. Em algum momento, em algum local dessa trajetória aqui, ó, desse pedacinho, eles vão se encontrar, correto? Quando isso ocorre? Bom, o encontro de móveis ocorre quando os corpos ou os móveis ocupam a mesma posição. Então, vamos chamar esse aqui de A e esse aqui de B, tá? Ocorre quando os móveis ocupam a mesma posição no mesmo instante, tá? Eu posso dizer assim que se SA é igual a SB, o instante de A é igual ao instante de B. Só para ilustrar o que seria dizer que SA é igual a SB, eu tenho a função horária para o móvel A. SA é igual a S0A mais velocidade dele vezes T. E eu tenho a função horária para o móvel B também, S0B, só que o B está indo para o lado negativo, ele tem um movimento retrógrado, então tem um sinal de menos na velocidade dele. A gente dizer que o SA é igual a SB, a gente está dizendo que S0A mais VA vezes T vai ser igual a S0B menos VB vezes T. Percebam que eu não coloquei TA e TB? Se os instantes vão ser iguais, não tem por que a gente diferenciar um do outro. Beleza, gente? Esse encontro pode ocorrer na seguinte situação também, né? A gente tem a trajetória, eu tenho o carrinho A indo para lá e o carrinho B também indo para lá. Eles podem se encontrar desde que a velocidade do A seja maior que a velocidade do B. Beleza? Olá, queridos, vamos falar então sobre o nosso último tópico, finalmente, de movimento retilíneo uniforme, que é a velocidade relativa. Bom, a velocidade relativa vem para estabelecer algo em comum para esse movimento aqui, tá? Para o encontro de móveis. Essa situação pode ser analisada desse jeito que a gente vai aprender agora, beleza? Ou revisar, no caso, né? Bom, vamos imaginar então a mesma situação, dois corpos na mesma trajetória se encontrando um com o outro. Bom, se eles vão se encontrar, eles têm uma determinada velocidade aqui, que eu vou chamar de V1 e V2. Vamos pôr uns valores aqui, só para a gente fazer uma análise. Ó, vamos dizer que o V1 tem 10 metros por segundo. E vamos dizer que o V2 tem 8 metros por segundo. Ok? Bom, V1 se aproxima do V2. Em algum ponto aqui dessa trajetória, eles se encontram. Beleza.
Então vamos olhar para cada um separado. Ó. Se eu olhar só para o V1 e esquecer esse cara aqui, o V1 tem uma velocidade de 10 metros por segundo. Beleza. Se eu olhar só para o V2 e esquecer esse cara aqui, ele tem uma velocidade de 8 metros por segundo. Beleza. Se a gente quisesse analisar o encontro, era só igualar as posições. Só que, gente, pensa comigo. O V2, se ele tivesse parado, imagina você estar ali dentro do carrinho 2. Se você estivesse parado dentro dele, você veria o V1 vindo de frente com você. A que velocidade? 10 metros por segundo. Só que o carrinho 2 não está parado. Ele se move também em direção a esse cara ainda por cima. Então eles vão se encontrar muito mais rápido do que se o V2 tivesse parado. Então, para o carrinho 2 ou para o carrinho 1, a velocidade de um em relação ao outro é como se elas se somassem, porque eles se encontram mais rápido. Então, a velocidade de um em relação ao outro, a velocidade relativa, vai ser a velocidade do carrinho 1 mais a velocidade do carrinho 2. Importante, isso aqui tem que ser em módulo, tá, queridos? Porque se a gente não considera o sinal de módulo, a gente bota um sinal de menos aqui porque esse cara está no movimento retrógrado e aí muda completamente a história, tá? Essa formulinha aí vem de uma soma vetorial. Uma soma vetorial a gente considera módulo, direção e sentido, né? No caso a gente estaria subtraindo os vetores. Mas para não passar por todos esses passos, vamos pensar da seguinte maneira. Velocidade relativa de dois corpos se aproximando, a gente soma, porque seria como se eles se aproximassem mais rápido um do outro, beleza? Tranquilo? Lembrando sempre de colocar o módulo. Mas, Matheus, e se eu tenho agora essa situação, que está um perseguindo o outro? Bom, mesma ideia. A gente teria o V1 e a gente teria o V2. Vamos pensar assim, ó. Se o V2 tivesse parado, o V1 conseguiria chegar no V2 muito mais rápido, não é? Imaginou o V2 parado, o V1 consegue chegar lá mais rápido, só que não está. Os dois estão se movendo. Se os dois estão se movendo, a gente diz que parece que demora mais para ocorrer esse encontro. Então a velocidade de um em relação ao outro seria como se o V1 perdesse uma parcela de velocidade nesse movimento aí devido ao movimento do V2. Lembrando, esses casos aqui são sempre em módulo, tá, queridos? Beleza? Agora, e se os dois estiverem se afastando? Bom, se os dois estão se afastando, a gente pode dizer então que aqui seria o V1, aqui seria o meu V2. Se eles estão se afastando, a gente vê eles se afastando, aumentando a distância entre eles de uma maneira bem mais rápida do que se um deles estivesse parado, não é? Então, a velocidade também será a soma da velocidade de cada um deles, a velocidade relativa. Lembrando, queridos, isso aqui é sempre em módulo, a gente vai desprezar esse valor negativo de velocidade aí. Maravilha, queridos? Então, vamos continuar a nossa análise aqui de mais uma coisinha. Ó. Inicialmente, eles possuem uma distância em relação a eles, correto? Assim como esse também possui uma distância em relação a esse. E assim como esse também possui uma distância em relação a esse. Então você está querendo me dizer, Matheus, que eles têm uma velocidade e uma distância, num dado intervalo de tempo eles vão se encontrar ou vão se afastar? Exatamente. Então, a gente pode dizer que a velocidade relativa nada mais é também do que a distância relativa entre eles pelo intervalo de tempo que leva para que eles se encontrem ou se afastem. Beleza, gente? Lembrando, a velocidade relativa vai ser um desses três casos aqui. Ok? Então vamos colocar aqui o que é cada coisa. dr, distância. Ah, vai ficar sumindo aquele cara ali mesmo? Nossa, até coloquei distância com S. Gente, deixa eu pegar a borracha. Calma aí, uma coisa de cada vez. Borrachinha. Apagar isso. Pegar a canetinha. Aqui. Meu Deus. Escrevi aí embaixo. dr é a nossa distância relativa, que vai ser medida em metros também, né? Se tiver tudo no SI. O nosso ΔT, o intervalo de tempo, ou seja, o tempo que leva para esses corpos se encontrarem ou se afastarem. Intervalo de tempo.
que a gente mede em segundos, e VR, a nossa velocidade relativa. Velocidade no SI a gente sabe que é medida em metros por segundo. Beleza, queridos? Então, ó, revisãozinha aí de movimento retilíneo uniforme, revisão completa de todos os tópicos abordados. Tentei ser o mais rápido possível, o mais objetivo possível. Se ficou muito rápido, peço desculpas. Podem tirar dúvidas comigo aí, deixa nos comentários que eu vou olhar, tá? Se precisar, eu gravo um outro vídeo explicando determinada dúvida em específico. E aqui sumiu de novo o bendito do Rzinho. Pronto, voltei com ele. Beleza? Isso foi um novo formato que eu testei, tentar fazer pelo PowerPoint. Vocês veem que dá uma bugada às vezes, mas a gente se vira como dá. Beleza, queridos? Grande abraço, bons estudos. Precisar, tamo aí. Tamo junto.